A obesidade é um grande problema de saúde pública. No Brasil, já temos 7 milhões de pessoas obesas e cerca de 60% dos adultos com excesso de peso, segundo estimativas do Ministério da Saúde. Até 2030, 3 em cada 10 adultos podem se tornar obesos no país. E as perspectivas nos outros países também são muito alarmantes. Mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo vão estar acima do peso até 2035, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por que tem tanta gente com dificuldade de perder peso, mesmo tentando de várias formas e tendo até consciência de que precisa mudar essa realidade? Como tratar esse problema com a atenção que ele merece e ajudar esses pacientes a emagrecerem de uma forma saudável, sustentável? Vamos também entender como que as emoções têm uma relação direta com o ganho de peso? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. Te convido para me acompanhar no YouTube, no canal Pode Falar de Saúde e nos principais agregadores de podcast. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Nesse 15º episódio sobre obesidade, eu vou conversar com a doutora Lívia Marcela, que é médica e professora de endocrinologia e especialista em metabologia. Nesse bate-papo também com a gente, a Camila Tulinski, que é psicóloga, psicoterapeuta e especialista em psicossomática. Doutora Lívia e Camila, muito obrigada por aceitarem o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse assunto é muito enriquecedor, eu acho que todo mundo aqui vai aprender bastante. Obrigada pelo convite também, é uma honra estar aqui com pessoas tão especiais e para esses ouvintes e espectadores, né, do Pode Falar de Saúde, ter essa oportunidade de falar também sobre o ponto de vista emocional do comer, né, acho que vai ser bem importante, então obrigada pela oportunidade. Legal, muito obrigada a vocês, meninas. Bom, vamos lá, doutora Lívia. Primeira coisa, né, até para as pessoas entenderem um pouco esses conceitos, né, quando a gente fala de obesidade, né, o sobrepeso ele já acaba apresentando um risco para a saúde das pessoas, né? Quando que a gente considera o sobrepeso e quando a gente já classifica como obesidade? Bom, o sobrepeso e a obesidade, eles são baseados em uma conta. Então, a gente pega o peso do indivíduo, divide o peso pela altura ao quadrado. E aí sai um número. O que é sobrepeso? Sobrepeso seria o IMC, que seria o peso dividido pela altura ao quadrado, entre 25 a 30. E a obesidade seria um número maior que 30. E aí, Carolina, você me perguntou se o sobrepeso está ligado à doença. Em grandes estudos populacionais que envolvem muitas pessoas, né, de várias regiões do mundo, normalmente o sobrepeso não tem um link direto com doença cardiovascular, a gente está falando, infarto, AVC, diabetes, normalmente não. Mas a gente sabe que algumas pessoas são mais sensíveis ao ganho de peso. Então, por exemplo, mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Se essas mulheres elas ganham peso, a chance delas terem diabetes, hipertensão ou gordura no fígado, que é a esteatose hepática, por exemplo, já aumenta. Então, populacionalmente não, mas individualmente pode estar ligado a doenças. Certo. E isso também tem, a gente fala muito também, né, doutora, dessa composição também de cada indivíduo, né, porque as pessoas se preocupam muito com a questão do peso, mas tem também que entender um pouco também, acho que essa individualidade da quem tem uma formação óssea maior, né, uma estrutura que tem muito a ver com a genética também, né, então assim, acho que não é só o peso também, né, tem outros fatores aí que precisam ser levados em conta, né. Esse seu comentário ele é perfeito, porque a gente acha melhor estudar a composição corporal, seria. Então, como seria isso? A distribuição dessa gordura. Então, se a gente fosse fazer uma brincadeira aqui, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, ele seria obeso. Por quê? Porque ele tem um IMC maior que 30.
na classificação. Mas não, ele não é obeso, ele é uma pessoa super saudável, com músculo. Então, a gente sempre pede, quando possível, uma composição corporal, que vai diferenciar nesse peso o que é massa gorda e o que é massa magra. E aí, com relação à quantidade de gordura, é muito importante para a gente, porque aí sim tem uma correlação muito direta com doenças, todas essas que a gente já comentou. E doutora, quais são os riscos, né, que o sobrepeso ou mesmo a obesidade podem causar, assim, quais são as comorbidades que estão associadas com isso? As comorbidades mais associadas com obesidade são doenças cardiovasculares, infarto, AVC, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é muito comum ter essa associação, o diabetes, que é uma doença que os números que você falou, que a obesidade vem crescendo, não só no Brasil e no mundo, mas atrelado a esse ganho de peso do mundo, também tem uma crescente do diabetes na mesma proporção, muito por causa do ganho de peso. Então, essas são as maiores dores, né? O que a gente realmente vê na prática clínica, as doenças que se correlacionam. Tem, assim, uma série de doenças, até puxando aí o gancho para a Camila, até doenças psiquiátricas, da saúde mental mesmo, tem uma correlação com o ganho de peso. Por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar, ele tem uma relação direta com o IMC. Quanto maior o IMC, maior a chance desse indivíduo ter transtorno de compulsão alimentar. São muitas coisas aí relacionadas aí importantes, né, que geram essa preocupação aí, tanto do ponto de vista de saúde mental, né, Camila? Se você quiser comentar um pouco também sobre isso, eu ia até mesmo falar sobre essa questão a compulsão alimentar, ela tá sempre muito atrelada com a questão da obesidade, assim, quer dizer, ao contrário, né? Eu acho que, assim, as pessoas que são obesas, elas geralmente têm essa compulsão alimentar ou não necessariamente? Então, a gente tem quadros variados quando a gente fala de pessoa com obesidade, né? E aí, só fazendo um parênteses aqui de terminologia, né? Atualmente, a gente usa esse termo pessoas com obesidade para... É como se a gente tivesse que tratar a obesidade. A pessoa não é a pessoa obesa, não é a pessoa... o diabético, o hipertenso. Então, a gente tenta, no ponto de vista psicológico, esses detalhes semânticos são importantes no tratamento, né, desse indivíduo, mas depois, se você quiser, a gente aprofunda mais sobre isso. Falando de pessoas com obesidade e a correlação, como a doutora Lívia falou, de compulsão alimentar, por exemplo, a compulsão alimentar é um dos transtornos alimentares. A gente tem outros também, que acho que vale a pena citar. Enquanto a doutora Lívia estava falando, eu já estava fazendo uma lista rápida aqui. Então, a gente tem transtornos alimentares como bulimia, por exemplo, né? Que muitas vezes o paciente, desde adolescente, começa a comer, e aí vem com processos purgatórios de indução do vômito, tomando laxantes e tudo mais. Nesse adolescente que depois vai se tornar um adulto, já é um processo psíquico de punição, né? Então, assim, ele come para satisfazer um desejo interno e vomita ou utiliza de outros processos purgatórios para tentar se encaixar naquele padrão de beleza que é cobrado, estético, que não é, que é o contrário da obesidade, se dá para a gente falar desse jeito, né? Então, eu citei a bulimia, que é um dos transtornos alimentares, a gente tem a compulsão alimentar, tem também o comer transtornado, que acaba não tendo um CID especificamente, mas quando a gente avalia o paciente no consultório de psicologia, você vê que ele tem uma relação muito tóxica com a comida. E normalmente é uma relação pareada com o lado emocional, né? Talvez, se você quiser, a gente pode explorar depois, se é alguma questão que você vai perguntar sobre o comer emocional, mas é quando ele junta literalmente esses dois universos. Não é uma fome para nutrir aquele corpo que precisa estar vivo, pelo motivo da vida, simples assim. Ele vai parear, então ficou estressado, uma decepção amorosa, uma frustração, então ele vai juntar isso. Ele vai comer de forma exagerada. Para ter o diagnóstico sobre isso, a gente tem que ter uma frequência, tudo bonitinho, não é só uma vez que você comeu um pote de sorvete que você já tem uma compulsão alimentar. Então, tentando amarrar tudo isso, as questões psiquiátricas normalmente elas estão atreladas aos quadros de obesidade, né? Então é muito difícil você ter um quadro de obesidade sem questões psicológicas e psiquiátricas.
quando você tem um quadro assim, normalmente tem uma questão genética, que acho que a doutora Lívia pode falar melhor, preponderante. Então, a gente tem famílias de pessoas com obesidade, que já os avós já eram pessoas com obesidade, os bisavós, aí tem uma outra questão que não é tão psiquiátrica assim. Mas ela Sim. sempre está na mira, né? Sempre está no radar. A relação emocional com a comida, acredito que em quase todos os casos, sim. Isso que a Camila falou, doutora, é bem importante, né? Qual que é o peso da genética nessa questão, né? O quanto que ela influencia, a gente observar esse histórico familiar desse paciente, tem uma influência muito grande para determinar esse ganho de peso? A gente fala que a doença, a obesidade, ela é multifatorial, a gente chama assim. Assim como a doença diabetes, né? É multifatorial. Então, as pessoas que têm obesidade, elas são pessoas que a gente tem que ter um olhar mais amplo. Então, tem sim a genética, assim como tem no diabetes. Tem paciente que tem o IMC normal, assim, dentro da variação normal, 18 a 25, e tem diabetes. Então, a gente percebe que tem sim um peso da genética. Quando tem história familiar, a gente sempre considera, mas a gente dá muito peso para a questão ambiental. Então, o exercício físico e a alimentação são os grandes pilares do tratamento da obesidade. Aí, né, doutora Lívia, eu poderia associar um medicamento, se você tem um IMC maior que 30 ou um IMC maior que 27, com alguma dessas doenças que a gente comentou, o médico está autorizado a prescrever um medicamento, mas todos os artigos, os trabalhos científicos feitos com medicamentos, para ver o quanto emagrece numa população, esses trabalhos todos têm dieta e exercício associados. Então, quando a gente vê um resultado lá, por exemplo, tal medicamento emagreceu 16% do peso corporal nessa população, ótimo, mas todos tinham dieta e exercício junto com esse emagrecimento. Então, a gente dá muito valor para o ambiente, mais do que para a genética. Existem doenças que levam a pessoa a ter obesidade quase puramente genético, mas isso é muito raro. É muito raro, é menos de 1% de todos os indivíduos que têm obesidade. A maioria, com o ambiente, a gente consegue manipular bem, assim. Então, o estilo de Posso só vida, fazer ele uma é observação? essencial. Posso Claro, só pode fazer uma falar. observaçãozinha? Porque aí eu colocaria, né, a atividade física, a doutora Lívia falou, né, em muitos casos a medicação, né, então tratamento farmacológico nisso, e a mudança no estilo de vida, que aí a gente fala da parte emocional. Então, a palavrinha que muitos conhecem, né, o mindset, você mudar aquela mentalidade, né? Então, começando mentalidades de dieta, por exemplo, não dá, porque é algo que com certeza esse indivíduo vai fracassar. Então, mudanças no estilo de vida, reeducação alimentar, qual que é a sua relação com o alimento, né? O que ele significa para você? Então, eu colocaria uma tríade, né? A doutora falou exercícios físicos, a medicação em muitos casos, a própria alimentação e a mudança comportamental e emocional que esse indivíduo tem com os alimentos, né? Então, acho que isso seria interessante. A medicação, no caso, quando você tem uma pessoa com obesidade e uma comorbidade psiquiátrica, então vamos pensar uma compulsão alimentar, vai entrar com uma medicação também, para ter o controle da ansiedade, muitas vezes a depressão e tudo mais. E aí a psicoterapia entra nisso, né? De fazer a mudança do estilo de vida desse indivíduo. Na psicologia, assim, você precisa fazer um exercício físico, uma atividade física. Vamos começar com o que você pode, né? Então, você vai trocar o seu carro por um transporte público, às vezes tem gente que tem a possibilidade de andar de bicicleta, fazer essas pequenas mudanças, porque já tem gente que fala, não, academia eu não consigo para começar, mas vamos começar de algum lugar, né? Então, acho que a mudança no estilo de vida para isso também, Carolina, fundamental. Eu acrescentaria Claro. isso só. Sim, com certeza. E aí eu tô pensando aqui que a gente vê, né, comentários de muitas pessoas, nossa, mas é tão difícil, às vezes eu começo uma dieta, um programa, né, de essa reeducação alimentar, enfim, eu acho que gera acho que uma ansiedade, uma expectativa, e acho que a gente está numa era hoje de todo mundo quer um resultado muito rápido das coisas, né?
Então, às vezes a pessoa começa ali fazendo toda uma mudança na vida dela, se propondo a fazer, mas aquilo às vezes leva tempo, né? E às vezes também tem mudanças muito rápidas, né? É o que a gente vê muita gente sofrendo com aquele efeito sanfona. Queria até que vocês comentassem um pouquinho sobre isso também, né? Por que esse efeito sanfona acontece tanto, né? Com a gente falando da população brasileira, né? As pessoas começarem uma dieta, por exemplo, né? Às vezes até uma dieta muito restritiva, mas elas acabam não dando conta depois né, de continuar com com essa perda de peso ou manter aquele peso em que ela chegou e acaba tendo aquele ganho, às vezes, muito pior do que quando ela começou, né? Eu posso falar um pouquinho? Posso falar rapidinho? Só vou dar um. Assim, a gente tá jogando vôlei, eu vou levantar a bola, a doutora Lívia vai cortar do outro lado, com certeza, porque tem muito uma relação com o fracasso. Então, essa pessoa vai começar um programa, ela está engajada, ela vai começar um programa para melhorar o estilo de vida, para perder peso, que a perda de peso seria a consequência de todas essas mudanças, né? De um hábito de vida mais saudável, reeducação alimentar, atividade física, a perda de peso seria a consequência. Mas aí a pessoa já começa com uma meta. Então, eu vou perder 30 quilos. Só que se a gente já coloca essa meta lá em cima, a chance desse indivíduo se frustrar no meio do caminho, primeiro que é altíssima, né? E quem aqui tem facilidade de lidar com a frustração? Nenhuma de nós três tem. Nem os ouvintes, nem quem está assistindo. Gente, é muito difícil, sério, do ponto de vista psicológico. Lidar com a frustração. Então, eu creio que tratamentos que podem ter mais êxito são aqueles que começam com metas realistas, né? Então, o que você pode perder nesse espaço de tempo e começar a ver quais são os benefícios, né? Então, é mais ou menos o contrário que essa pessoa tinha desde a infância. Se você se comportar bem, você vai ganhar sobremesa. Provavelmente era isso que essas pessoas ouviam na infância. A recompensa atrelada ao docinho e tudo mais. Agora não, se você perder, né? Se você conseguir perder peso, conseguir ter um estilo de vida melhor, olha o que você pode fazer. Você vai subir uma escada e vai sentir menos dores. Você vai ter mais fôlego para fazer certas atividades. Ou você pode começar a vestir uma roupa que você tanto queria. Então, deslocar como se fosse um reforço positivo, a gente diria, né, na psicologia, para outros lugares, que não o que esse indivíduo estava acostumado, né? Então, quando a gente fala de tratamentos a longo prazo, como esse da obesidade, é você manter esse indivíduo em acompanhamento psicoterápico também, para saber quais são as expectativas. Ele está numa expectativa irreal sobre isso, a meta está muito alta, vamos reduzir um pouquinho, vamos trabalhar com o que a gente tem, metas mais curtas, existem a maior chance de você ter um reforço positivo no curto prazo, né? Então, do ponto de vista da psicologia, a gente trabalharia mais com metas reais, assim, aquelas que são possíveis, porque é mais fácil essa pessoa sentir orgulho daquilo que ela ganhou e que é realista, do que ela sentir o fracasso de tentar perder de cara 30 quilos. Eu tenho trabalhado um pouco mais nessa parte da psicologia bariátrica, Carol, e só para fechar, e já passo para a doutora Lívia, tem pessoas que entram no centro cirúrgico para fazer cirurgia bariátrica e acham que vão sair do centro cirúrgico com 10 quilos a menos. Mas não, porque é todo um processo de reeducação alimentar que é bem lento, ele é bem minucioso, e essa pessoa só vai conseguir ver os resultados depois de um certo tempo, não quando ela sai do centro cirúrgico. É diferente de você fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, né? Que ali, e mesmo na cirurgia plástica tem um inchaço, né? Enfim, dependendo do que você fez. Então, trabalhar com questões mais realistas, colocando esse indivíduo mais no concreto, para diminuir a chance de frustração e ele manter um tratamento com mais assiduidade e com mais frequência. Então, eu vou passar para a doutora Lívia agora, eu também quero saber o que ela vai dizer sobre isso. É interessante. Olha, eu achei ótimo o que você falou, Camila, é isso mesmo. Eu acho que, às vezes, a expectativa é muito alta e muito rápida, né? Tem paciente que chega aqui no consultório e eu até brinco, fala assim para mim, doutor, eu quero perder 10 quilos até o mês que vem, porque eu tenho um casamento. Eu falo, menina, me fala o nome dessa médica que eu vou também, porque aqui não é. Porque realmente, sabe, às vezes a pessoa não tem noção. Eu tenho 55 anos, vamos supor, e eu quero ter o peso de quando eu tinha 15 anos. Dificilmente isso vai acontecer.
Do ponto de vista endocrinológico, o que acontece? Quando a gente ganha peso, o adipócito, que é a célula de gordura, ele incha, ele faz tipo uma hiperplasia, ele aumenta. E depois disso, se a gente é criança e ganha peso, a gente tem até um pouco mais de adipócito. Depois, o que vai acontecer quando a gente perde peso? Ele só murcha. Então, ele fica lá esperando. O adipócito, ele é um tecido que secreta vários hormônios também. Então, ele fica esperando o momento dele inchar de novo. É muito fácil o reganho de peso. Tanto é, fisiologicamente falando, tanto é que a grande briga hoje é essa. É o reganho, tá? Eu consigo emagrecer com esses medicamentos novos, eu consigo emagrecer uma grande parcela da população, mas eles reganham. Como? Por quê? O que eu posso fazer agora? O congresso que eu fui, o americano, de endocrinologia, essa é a briga. O reganho de peso em um ano é grande, não é pequeno. Então, o que eu queria deixar de recado principal é: não se sinta culpado se você reganhou peso, porque isso pode, a chance é muito grande, isso pode acontecer, né? Você tem que ter confiança no médico, no psicólogo, na nutricionista e seguir e lembrar que é uma doença crônica. Isso dói, né? Falar doença crônica. É muito pesado esse termo, mas é. Então a gente tem que saber que ela tá sempre ali, à espreita, esperando aí qualquer mudança de set point. Às vezes eu mudei de trabalho, desorganizei minha rotina. A chance de ganhar peso fisiologicamente é grande. Tem que tomar um certo cuidado mesmo. Claro. E aí, isso tudo que vocês estão falando, eu tô pensando aqui, a gente tem vários tipos de tratamentos, né, doutora? Você estava falando, a Camila também citou da cirurgia bariátrica, né? E quando que é necessário o medicamento, que é tudo isso muito atrelado, são vários fatores aí, né, interligados. Mas quais são os tipos hoje que a gente tem, né, da cirurgia bariátrica? E assim, quais são os riscos também, né? Porque eu acho que também se cria uma grande expectativa, e acho que em muitos casos ela realmente é indicada, mas acredito que não seja para todos os pacientes, né? E o que a Camila falou, se você não tiver ali a terapia, o seu suporte emocional ali muito bem trabalhado né, seguro, isso acaba gerando. Eu já vi algumas pessoas, né, que fizeram cirurgia bariátrica e tiveram o chamado dumping, né, que a pessoa ela acaba exagerando porque a cabeça é uma e o estômago já não é mais o mesmo, né? Então ela ainda tem aquele comer emocional, né, que a Camila também vai falar um pouquinho mais, e isso, assim, desacompanha, né? Mas quais são os tipos de tratamentos que a gente tem hoje, assim, os benefícios que eles realmente trazem, e se existe algum risco, né? Tem algum tipo de paciente que tem alguma contraindicação que não deve fazer a cirurgia bariátrica? Bom, assim, a gente tem tratamentos medicamentosos. Os tratamentos medicamentosos é aquela indicação que eu tinha comentado, IMC maior que 27 com comorbidade, por exemplo, hipertensão, diabetes, até uma artrite, né, que acaba incapacitando o paciente de andar, de fazer exercício. Ou maior que 30, mesmo sem comorbidade, esse indivíduo, ele está aí apto a usar medicamentos. E aí, a gente, como médico, o psicólogo também vai, a Camila também vai fazer isso, mas a gente faz uma anamnese, que a gente chama na medicina, que a gente faz várias perguntas para esse paciente, para tentar saber qual o medicamento mais se encaixa com o perfil desse paciente. Então, tem, assim, se você for ver o quanto o medicamento perde de peso na população estudada, tem que perder pelo menos 5% do peso em 35% da população. E se você faz uma triagem adequada, conversa com o paciente, entende o que está acontecendo com ele, esse número se eleva demais, demais. Então, a anamnese, a história do paciente, o que ele vai te contar é muito importante. Na área da Camila, muito. Na minha área, muito. Então, assim, acho que é a base de tudo. E esse medicamento é um uso crônico, não adianta usar por pouco tempo, é um uso, né, relativamente aí, no mínimo, do mínimo, alguns anos, esse indivíduo vai usar, às vezes tem mudança de medicamento,
mas é um acompanhamento, é um tratamento crônico. Só para a gente não ter ideia que é um tiro, é curto, é rápido, não é assim. Com relação à cirurgia bariátrica, a indicação de tratamento é IMC maior que 35, com comorbidades, então essas que eu falei, ou se o indivíduo tiver um IMC maior que 40, ele já tem a indicação de cirurgia bariátrica. Quando a gente fala cirurgia bariátrica, genérico assim, a gente está falando principalmente da técnica do Y de Roux, que é a técnica mais utilizada, que ele tem uma redução tanto do estômago, então a gente fala que ela é restritiva, e ela tem uma redução do intestino, então a gente fala que ela é desabsortiva. Existem outras técnicas? Sim, existem técnicas que só tiram um pedaço do estômago, ou desvia o trânsito do estômago, existe, mas é assim, é mais exceção, a gente usa mesmo muito o Y de Roux. Para o paciente que faz a opção da cirurgia bariátrica, classicamente, o que se pede? Que ele tenha acompanhamento clínico de 2 anos. Ou seja, ele tem que ter feito tentativa de perda de peso com medicamentos, dieta, exercício, da forma mais, entre aspas, assim, mais clássica. A contraindicação principal da cirurgia bariátrica, na minha opinião, é lógico, né? Clinicamente, se o paciente está instável, tem uma doença grave, acabou de ter um infarto, ele não vai fazer a cirurgia. Essas são contraindicações clínicas, né? Mas, na minha concepção, eu acho que a parte da Camila aí é a mais importante nesse momento. Eles têm que estar psicologicamente preparado, muito preparado. Por quê? Porque a comida não representa só o alimento, a comida representa uma relação social, a comida representa um preenchimento do vazio, muitas vezes. Então, se esse indivíduo ele não estiver preparado, ele vai ter um reganho de peso pós-cirúrgico. A cirurgia bariátrica ela é muito boa para quem está preparado, ou ele vai ter várias complicações da cirurgia. Então, a gente não espera ter muita complicação pós-cirúrgico. Quem tem, normalmente, não exclusivamente, tá? Mas assim, normalmente, na estatística, são os que não estão tão preparados. Então, isso é muito importante. Sim. Daqui da parte da psicologia, a gente faz essa anamnese, que é muito mais uma investigação do histórico de vida do paciente também, mas de uma forma mais profunda, como é que é a relação dele com a comida, historicamente, já fez muitas dietas, como que foi o resultado dessas dietas, como é que é a rede de apoio desse paciente, então como que é o ambiente em que ele vive. É um ambiente tóxico em que as pessoas ficam ali falando um monte para ele, você tem que emagrecer e tudo mais, né? Então, uma quase gordofobia dentro da família, né? Então, tem que investigar tudo isso também, enquanto que o paciente está engajado na mudança do estilo de vida. Porque ele pode ter aquela questão mais idealizada de achar que vai fazer a bariátrica e aí passou a régua, resolvi, nunca mais eu vou ter um problema com a obesidade. Ou ele pode ter um entendimento mais real de que ele precisa mudar também a relação dele mental com a comida, né? O que essa comida representa para ele. Então, eu vou comer aquela porção de batata frita, porque todas as vezes que eu encontrava o meu pai ou minha avó, eu comia batata frita. Então, aquela batata frita significa uma comida de afeto, uma comida confortável, que vai preencher esse tal vazio que a doutora Lívia falou, mas que é um vazio emocional e que ela precisa dar um jeito mais... encontrar uma maneira mais funcional de lidar com isso, que não seja atrelada à comida, que foi o grande problema desse paciente ao longo da vida, para que ele chegasse até o quadro de obesidade, né? Então, a gente faz essa investigação minuciosa, traz o paciente para esse entendimento de que ele precisa mudar o estilo de vida, né? Não adianta só fazer a cirurgia, só fazer os exercícios e tudo mais, e também falar muito com a rede de apoio desse paciente, né? Então, olha, essa pessoa acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, você vai pedir pizza na sua casa para todo mundo ali comer? Então, tem que ter alguns cuidados, né, nesse sentido. Então, é uma mudança total do estilo de vida, a gente faz essa investigação e na visão da psicologia aqui, da psiquiatria, existem alguns quadros que a gente não recomenda até a melhora dos sintomas. Então,
pacientes com quadros depressivos. Vamos tratar a depressão primeiro, né? Algum transtorno de ansiedade, vamos tratar primeiro essa ansiedade para depois fazer a cirurgia, para você estar emocionalmente preparado para essa bagagem de mudanças que está chegando por aí. Então, tem alguns indicativos aqui de que esse paciente ainda não estaria pronto para fazer. Não é que ele nunca vai poder fazer. Ele pode, desde que ele tratar essas comorbidades psíquicas antes e depois estar mais preparado para isso, né? Acho bom fazer uma ressalva aqui no seu programa, Carol, aproveitando a sua audiência, que existem muitos profissionais que acabam fazendo um laudo bem rápido, do ponto de vista psicológico, né? Porque existe uma pressão do paciente. Então, o paciente, não, eu quero fazer. E aí vai muito de você encontrar um bom profissional que faça essa avaliação criteriosa e que te acompanhe antes, durante e pós a cirurgia, depois de um certo tempo também. Porque o reganho de peso, muitas vezes, não acontece 6 meses depois da bariátrica. Vai acontecer 2, 3 anos depois que essa pessoa não teve o acompanhamento e uma transformação no estilo de vida e na relação com a comida, que é isso que a gente busca. Então, para os ouvintes e para os espectadores, desconfiem de profissionais que fazem tudo super rápido, só para ali ver, a menos que o seu caso realmente você já estiver preparado para fazer isso, né? Mas do contrário, é melhor se abrir, falar a verdade, contar tudo, sua relação com a comida, para você conseguir ter um êxito nesse processo, nesse tratamento contra a obesidade, né? Então, acho que do ponto de vista psicológico, eu acrescentaria isso aí. Recado super importante, super importante. Agora, quando a gente fala desses tratamentos, ou mesmo dos medicamentos, né, a gente está falando também, assim, de medicamentos de muito alto custo, né? E aí, eu não sei se a gente tem aí, né, doutora Lívia, uma barreira social, né, assim, de uma desigualdade nesse acesso, principalmente nos novos medicamentos que a gente ouve falar, enfim. Isso acho que é um grande desafio ainda, né, para a rede pública, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde, acho que hoje ainda não teria capacidade de bancar esses valores, né, desses novos tratamentos, novos medicamentos aí contra a obesidade no SUS, né? Sim, Carolina, olha, realmente o preço ele é alto e é como eu disse, né? Não é que o indivíduo ele vai usar por 1 mês, 2 meses, então vou fazer um esforço, vou comprar 2 meses. Não, é um uso crônico. Então é difícil realmente para o indivíduo manter aí essa medicação. É difícil, eu acho que é difícil para 99%, né, da população. São preços altos mesmo. Aí é difícil, né? Um problema de saúde pública, também o governo manter esse medicamento, talvez ele não consiga, porque é o que você falou, o número de indivíduos com obesidade é muito alto. Então, acaba que às vezes a gente até faz o uso de alguns medicamentos que a gente chama de off-label, que não são especificamente desenvolvidos para isso, mas que a gente utiliza para ver se, porque tem alguns artigos científicos que têm uma resposta e a gente consegue talvez contornar um pouco a situação. Mas o problema central que você falou, você tem toda a razão, é bem difícil mesmo. Sim, sim, acho que isso acaba dificultando também um pouco, né, essa continuidade do tratamento, né? Mas do ponto de vista psicológico, que é super importante também, né, Camila? A gente sabe que tem muito estigma na sociedade de falar, a pessoa é gorda porque ela é preguiçosa, porque ela tem falta de vontade, ela não sabe se controlar, né? A gente ainda vê as pessoas comentando isso, né? Assim, numa falta de empatia total e de entendimento sobre o que aquela pessoa está passando, né? Qual que é o histórico dela, né? Que a gente estava aqui falando na nossa conversa, de entender o emocional desse paciente, o passado dele. Como que a gente quebra isso, né? E essa questão também da gordofobia, né? O preconceito, que é justamente esse preconceito contra corpos gordos. Eu acho que isso gera na sociedade, mas acho que no próprio paciente, né? Que a Camila estava falando, acho que essa não aceitação de como estou, né? E isso acho que acaba sendo uma barreira difícil que precisa ser rompida para que esse tratamento também tenha um sucesso, né? Que ele consiga de verdade entender o problema dele, superar isso e, enfim, né? Conseguir essa perda de peso de uma forma muito saudável e bem elaborada, né?
Bom, eu acompanho, porque é um nicho que eu estudo, né, já há um certo tempo, então, dos influenciadores digitais, principalmente, né, que falam sobre combate à gordofobia, pessoas que trazem uma representatividade para pessoas com corpos gordos, que a gente pode dizer assim, né, até nessas discussões, esse seria o termo que a gente usaria, mas é bem delicado esse assunto, porque tem pessoas que não sabem que sofreram gordofobia a vida inteira, né? Então, eu vou dar uma situação aqui, qualquer, né? A pessoa, desde pequena, comendo bastante, doce, né? E é uma criança com sobrepeso, tecnicamente falando, que a medicina diria que ela tem sobrepeso. Então, a mãe e o pai ficam assim, mas você tem que comer salada, você está comendo macarrão, devia estar comendo salada, né? Essa pessoa encontra um namorado, ou geralmente é a mulher que sofre um pouquinho mais nesse caso, né? Infelizmente ainda, né? Então o namorado começa a falar que ela tem que perder peso, que ela tem que ficar magra, começa a se interessar por outras mulheres. Então, aquela criança que já sofreu gordofobia dentro de casa, provavelmente sofreu bullying na escola por causa disso. Aí vai tentar se relacionar também, tem uma questão ali de relacionamento, né? E ela vai se comparando com outras pessoas, então as pessoas dizendo que ela precisa emagrecer, que ela precisa ter um corpo magro, em vez de ajudar a pessoa, né, no caso dela já atingir um nível de obesidade ali e tudo mais, e tem alguma comorbidade que faça com que ela precise se tratar, porque hoje tecnicamente é isso, né? A pessoa com obesidade, ela precisa se tratar quando ela tem as comorbidades. Se ela é uma pessoa com sobrepeso e não tem nenhuma comorbidade, não é nem critério para cirurgia bariátrica, igual a doutora Lívia bem explicou para a gente aqui. Tem que ter o IMC e tem que ter as comorbidades, exceto acho que é mais de 40, né, que a doutora falou do IMC, que aí você já tem outras complicações, mas fora isso, então hoje a gente discute uma quase que imposição da aceitação de um lado do corpo gordo e o contrário, é uma um tratamento custe o que custar da obesidade, né? E tem pessoas que estão no meio desse caminho, que elas não se sentem bem, esteticamente falando, mas tem uma turma falando, não, você precisa aceitar, né? E a pessoa às vezes não quer porque ela não se sente bem. Por que não buscar tratamento? Por que não ter o direito a ter um acesso ao tratamento de qualidade? Porque ela tem que aceitar ela do jeito que ela é? Até que ponto eu estou tentando impor uma outra norma social para essa pessoa que já sofreu a vida inteira do outro lado, né? Então, do ponto de vista psicológico, o que a gente faz? A gente capacita esse paciente com um letramento sobre quem ele é. Quem é você, na essência? Quem você quer ser? O que você quer mudar? O que falaram para você que você era que não é a sua essência? Então, na psicologia, a gente faz esse trabalho de tentar trazer para a consciência desse paciente que ele foi vítima de gordofobia na infância, na escola, muitas vezes um parceiro amoroso. Então a gente resgata a essência desse indivíduo, tenta trazer autoestima para ele se capacitar se ele quer fazer o tratamento ou não, no caso de que ele não tenha nenhuma comorbidade. Então, estamos falando de uma pessoa que não tenha comorbidades, mas tem obesidade. Então, esse é um lado, né? Mas acho que talvez o trabalho da psicologia, ele é tão individual para essas pessoas. Porque às vezes tem uma pessoa que, eu acho muito difícil, tá? Você ter uma pessoa com obesidade e não ter sofrido nenhum tipo de preconceito, né? Pelo menos ela vai sentir algum tipo de preconceito se ela for numa loja achar uma roupa, tentar achar uma roupa e não encontrar. Se ela vai no transporte público e a catraca do ônibus, ela não consegue passar na catraca do ônibus. E uma série de outras questões. Aí a pergunta que você fez é, como é que a gente combate a gordofobia na sociedade? É mais ou menos isso, por esse trabalho que você está fazendo. Trazer informação para a população em forma de podcast, de entrevistas, os grupos também, pessoas falando o que é gordofobia, explicando o que é isso, o quanto isso traz danos emocionais, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando no que a doutora Lívia falou do custo do medicamento, né? Se a gente parar para pensar do ponto de vista governamental, não tratar as pessoas que buscam tratamento é você tirá-las da sociedade, basicamente isso. Porque essa pessoa vai sofrer com diabetes, com hipertensão, com problemas musculares, vai deixar de trabalhar, ou seja, já vai ser uma pessoa que não vai poder trabalhar em algum momento, vai precisar de um apoio do governo mesmo para conseguir se sustentar.
Então é toda uma engrenagem muito maior do que só isso que a gente está falando, né? Quando você afasta essas pessoas da possibilidade de tratamento, não só do ponto de vista psicológico, mas do tratamento em relação à obesidade, você está mexendo com toda a sociedade. Mas quando a gente fala de mudança social, o buraco é tão embaixo que a gente precisa começar de formiguinha mesmo. Então trazer informação do que se trata, quais são as opções que você tem. Você não tem dinheiro para comprar uma injeção que vai emagrecer, que vai custar 800 mil reais? Quais são as outras alternativas que você tem, se você não tem? Então, aí, nesse caso, o Ministério da Saúde, os órgãos governamentais precisariam pegar mais na mão desse paciente, acolher mais esse paciente, dar mais o caminho das pedras. Aí tem uma outra questão, que aí eu já vou encerrar, vou passar, porque senão eu fico aqui empolgada por esse tema, que acho que a gente tem que falar muito sobre isso mesmo, que é você ter um acolhimento de qualidade no consultório médico. Então, não é o médico que vai falar assim, tá precisando perder uns quilos, hein? Não, é o médico que vai falar assim, olha, então, como você tá, olha, isso, a gente tem isso aqui para oferecer, se você não puder fazer dessa forma, a gente pode tentar de outra, um acolhimento mais humanizado, que é o que a gente busca também em todas as áreas da saúde, não só a medicina, né? Que traga essa pessoa mais para perto, para que ela não simplesmente desista dela mesma, né? Porque quando a gente não busca um tratamento em saúde, a gente está desistindo da gente mesmo, saúde física e mental. A gente está deixando tudo em primeiro lugar e deixando a gente para um outro plano, né? Sim. Então é isso. Muito importante isso tudo que você falou, Camila. Nossa, esse acolhimento é importante, acolhimento do ponto de vista da saúde da sociedade, para a gente também começar como sociedade, que acho que é um problema de todos nós, né? Mesmo quem não tem obesidade, enfim, não tem sobrepeso, mas de poder contribuir com isso, né? Que a gente está fazendo, disseminar informação, mas também não se colocar nesse lugar de julgamento, né? Que a gente vê muito, acho que esse lado negativo, né? Também dessa busca perfeita dos corpos, que era uma coisa que a gente sempre ouviu falar, né? Sempre teve essa cobrança, mas agora cada vez mais, né? O pessoal usa filtros na internet, enfim. E os jovens, né? Crianças e jovens acompanham isso e tem aquilo como uma meta tida como possível, né? E isso é muito perigoso, porque eu acho que esses problemas, eles, como vocês estavam falando, começam inclusive na infância, né? Você superando ali traumas que você viveu na infância, né? De sofrer bullying, que o bullying também era banalizado, né? Todo mundo podia chamar o outro de gordinho, de bolota, enfim, vários termos aí super pejorativos e que, assim, as pessoas não tinham noção de como isso era negativo, né? A carga emocional que a pessoa carrega ao longo da vida, né? Com relação a isso, é uma vida inteira de terapia e de tratamento para conseguir superar mesmo, né? Mas a gente se a gente fosse falar só um detalhe, assim, né? Que às vezes a gente pensa muito em medicamento, mas talvez algumas estão fazendo isso agora, as políticas mesmo dos rótulos. Então tá aparecendo, olha, tem muito açúcar, tem muita gordura, de repente a maioria das pessoas compra os alimentos, consome alimentos e não olha o rótulo do alimento. Uma coisa simples, né? Sim. E você não precisa chegar lá no medicamento. Você pode começar a olhar o rótulo e agora está um pouco mais claro o rótulo. Não está perfeito, mas pelo menos está mais claro. Já está melhor. E uma outra sim. coisa que eu penso também, antes de chegar nesse negócio do medicamento, que parece que é só o medicamento é que vai salvar, mas dá acesso para a população fazer exercício. É mais barato e vai, mesmo que impacte não tanto no peso, o benefício em termos de saúde é muito grande. E não, como que você vive em São Paulo? Você acorda 4 horas da manhã, pega 3 ônibus para ir em algum lugar, senta, chega, fica sentado o dia inteiro e vai para casa. Então, a dinâmica, né, do brasileiro é muito complexa, trabalha-se muito, fica muito tempo no trânsito. Então, acho que alguma política também de exercício, de alimentação, seria até antes do remédio. Talvez não precisa chegar lá no remédio. Como que a gente pode melhorar isso, né? Claro, Nossa, doutora, é verdade. Isso, porque isso já tem um impacto na hora, de... né, meninas? Assim, a gente vê as pessoas que começam a praticar atividade física, observa, assim, gente que nunca fez
na vida e começa a praticar, seja com sobrepeso, obeso ou não necessariamente, mas o ganho ele já é tão grande, né? Assim, já vira, acho que aquele círculo virtuoso, né? De tô fazendo, aquilo me faz bem, né? E acho que aí automaticamente a pessoa acaba tendo alguma perda de peso, talvez não tanto quanto ela gostaria, mas que já está ali tendo algum benefício, mas como um estilo de vida saudável mesmo, né? Acho que isso como uma política de vida saudável para que as pessoas, porque a gente ainda vê muitas pessoas sedentárias, né? Esses equipamentos que a gente tem nas praças também, eu tenho visto cada vez mais as pessoas praticando, se movimentando, tentando fazer algum tipo de exercício, né? Que não seja academia, como a Camila falou, porque tem muita gente que detesta academia e não consegue ter essa regularidade, né? Mas você ia falar alguma coisa, né, Então, Camila? Pode falar. não, então, e aí eu vou aproveitar esse gancho da atividade física, né, que muitas pessoas não conseguem se adaptar ainda, né? Então, puxa, começa a fazer segunda, terça, aí chega na quarta, não choveu. Hoje não deu. Aí na quinta, puxa, vou me atrasar para pegar filho na escola? Não vai dar. Né? Então a pessoa vai criando esses mecanismos e é muito difícil você conseguir consistência no começo. Né? Mudança de hábito é mais complexa, então tem que ter uma certa frequência. Então, o que eu costumo dizer quando a pessoa vai para o consultório e fala, puxa, mas eu fracassei, na quinta-feira não consegui tal, eu falo assim, acorda amanhã e vai, né? Só vai, porque às vezes você não, às vezes não, é bem utopia achar que a gente vai estar motivado todos os dias, porque vai ter dia que a gente não vai estar motivado. Mas, mesmo depois de um dia que não deu certo, o importante é no dia seguinte voltar, né? E isso é o mais importante, é sempre voltar para aquele trilho, para aquele plano inicial. E não se sentir tão culpado ou tão fracassado por ter um dia não ter feito aquilo. Acho que isso é pensar de forma realista. Isso é ter metas realistas de uma mudança de vida que logo, logo vai acontecer. Demora, leva tempo, exige paciência, muitas vezes uma rede de apoio ok, e tratamento psicoterápico, né? A doutora Lívia falou das medicações, idem para a parte psicológica, né? Então, e psiquiátrica, quando eu falo psicológica e psiquiátrica, porque o psiquiatra é que receita a medicação, o psicólogo não, o psiquiatra é o médico. Então, não adianta a gente depositar todas as nossas esperanças, muitas vezes, naquele medicamento, que são também, a gente fica excludente. E assim como em algumas áreas da endocrinologia, na parte de saúde mental no Brasil, nós não temos grandes medicamentos que seriam importantíssimos para depressão, ansiedade, TDAH, custeados pelo SUS. Então, essa pessoa tem que pagar medicações muito caras, em que ela precisa muitas vezes abrir mão da terapia para pagar a medicação. Só que como é que ela vai viver numa relação de dependência, em alguns quadros que a gente sabe que não precisa para a vida inteira, porque ela não está com a terapia, então ela vai depositar todas as expectativas dela na medicação, que no começo, obviamente, salva vidas, mas ela não vai ter um desmame mais tranquilo e eficiente se ela não consegue fazer a psicoterapia junto. Então, nem os medicamentos no SUS a gente tem hoje para a saúde mental, tá? Nenhum, assim. Você tem raríssimas exceções de casos muito específicos, casos psicóticos, por exemplo, né? Que a gente está falando de uma outra área. Mas para ansiedade, depressão, a pessoa tem que pagar do próprio bolso, né? Então, quando a gente fala também de políticas públicas, isso é importante colocar no bolo. E sobre exercício físico é o que eu falei, né? Muitas vezes a gente vai colocar o tênis para correr ou vai para natação, né? A doutora Lívia nada bastante, que eu acompanho a doutora nas redes sociais, né? Tem dia que deve estar frio, ela fala, meu Deus, eu não vou nadar, mas eu vou. Porque chega uma hora que a gente já incorpora esse hábito, né? E o hábito, muitas vezes, se torna prazeroso quando você vê os resultados, né? E quando eu tô falando de resultado, não é só estético, é aquele resultado, puxa, fui capaz de fazer. Então, sinto orgulho disso. Então, vou continuar. Não é uma recompensa qualquer, é uma recompensa no seu mundo interno, de que, puxa, eu sou capaz, eu também posso. Então, do lado da psicologia é mais andar de mãozinha dada, vamos acompanhar e vamos fazer a longo prazo, lembrando que também psicoterapia no Brasil ainda não é uma realidade para muita gente, infelizmente, mas eu sou das otimistas, eu acho que um dia a gente vai conseguir acessar mais pessoas, né? Carol, me assustei quando você falou 7 milhões de pessoas e tudo. Eu penso assim, bom, a doutora Lívia vai ter muito trabalho, mas aqui no consultório de psicologia a gente também vai ter, porque, imagina, não tem como pensar em tratamento
em relação à obesidade sem saúde mental. A gente está junto, a gente faz parte da equipe multidisciplinar. Como é que vai ser daqui em 2035 com esse número todo de pessoas que você trouxe no começo do programa? É bem desafiador para nós, né, doutora e Carol, assim, tá? Mas vamos, acho que vai dar certo. Não vamos um cenário desafiador, mas aos pouquinhos vai se mudando, né? Vocês vão conseguindo dar o suporte para essas pessoas, como a Camila falou, acho que o tratamento humanizado, essa atividade física, e achar também uma atividade física que você goste, né? Eu acho que isso é muito importante, porque aquilo que te dá prazer de verdade, que aí a chance de você também continuar nessa atividade é muito maior, né? Aquilo que você fala. Mesmo aquele dia que nem a Camila falou, esse dia eu não tô legal, acho que eu não vou, tudo bem, mas no próximo você vai porque você sabe que é uma coisa que te faz bem, que vai te trazer, sabe, retorno físico, mental, enfim. Então é isso, a gente tentar buscar aquilo que é possível e que faz parte da nossa essência também, né? Olha, gente, eu conversei com a doutora Lívia Marcela, que é médica, professora de endocrinologia, especialista em metabologia, também com a Camila Tulinski, que é psicóloga, psicoterapeuta, especialista em psicossomática. A gente falou bastante aqui sobre obesidade, acho que foi um papo muito legal, acho que bem esclarecedor. Espero que quem ouviu aqui curte, compartilha com quem precisa ouvir. Acho que, na verdade, todo mundo precisa ouvir sobre isso, né? E não só quem tem obesidade, mas acho que é uma mudança aí que a gente vai caminhando aos poucos aí na sociedade, para que a gente consiga dar mais qualidade de vida para essas pessoas, né? Muito obrigada, viu, meninas, pela participação.